Você já sentiu medo hoje? Quanto o medo representa dentro de sua rotina? Sente medo todo o tempo ou consegue lidar bem com ele? Estou aqui hoje para mais um vídeo falando exatamente sobre o medo. Como o medo manipula a nossa realidade. Então pergunto diretamente a você: como pode ele exercer tamanha força em nossa vida? Vale lembrar que o medo deriva do nosso subconsciente de uma necessidade de defesa, de proteção, com base em algo programado em nossa mente como um trauma, como aquilo que a gente não gostaria de viver. Mas nesse caso, ele constitui um papel natural de uma lembrança, de uma memória que nos protege de viver diversas vezes a mesma dor. Porém, quando ele não mais é necessário, quando ele não mais tem utilidade prática em sua vida, é importante que elimine-o, que reprograme sua mente de forma consciente para que não mais acesse por várias e várias vezes os medos. Perceba que o medo é algo que é bastante aflorado dentro da nossa sociedade. Os canais de televisão que mais têm audiência são aqueles que tratam de situações que causam medo nas pessoas. Muitas vezes, aonde mais nos identificamos e focamos nossa atenção é quando fazemos uma analogia mental referente ao medo, daquilo que simplesmente filtra todo o restante da realidade e projeta a nossa atenção naquele ponto em específico. Existem algumas virtudes em relação ao medo, mas eu garanto para você que se você não o controla e o elimina, sua vida será dirigida por ele. Muitas vezes outras pessoas utilizam dos nossos medos para nos manipular, mesmo que seja de forma inconsciente. Ao propagá-los, ganha uma ponte de atenção sobre a nossa realidade de forma permanente e contínua. É interessante que observe perante sua própria volta aquilo que lhe traz medo e quais são as pessoas se aproveitam deles, mesmo que de forma inconsciente. Perceba como uma pessoa ganha a atenção de determinadas outras, se não acessando os próprios medos que dela refletem. Táticas como essas são utilizadas por políticos, por muitas vezes sacerdotes, seja de qualquer linha, de qualquer religião, que têm interesses em controlar as pessoas com base no medo comum daquilo que os rodeia. É necessário que abra sua visão da realidade, que desbloqueie diversos medos para que tenha uma visão, uma ótica mais completa do todo. E assim não fique tão refém de diversas situações que outras pessoas provocam reações dentro de você. Através do gatilho do medo, outras emoções se afloram, como raiva, culpa, insegurança, frustração. Então é necessário que consiga reprogramar o medo dentro da sua própria realidade. Não mais fique refém daquilo que lhe aprisiona. Tire sua mente dos focos de atenção negativa. Comece a viver a realidade com base no amor, com base naquilo que é de mais puro e mais profundo dentro de você. Os sentimentos profundos como amor, amizade, felicidade, compaixão, plenitude, elas encerram os medos. Elas reprogramam a sua atenção para aquilo que é de positivo dentro da sua realidade. É necessário que observe que muitas vezes o nosso ego é construído com base nos medos que temos. E muitas vezes nos superidentificamos como aqueles que sentem medo de determinadas coisas. Ou seja, projetamos uma ideia sobre quem pensamos ser e vivemos com base nela, repetindo os efeitos daquilo que temos medo. Muitas vezes, uma pessoa, quando entende o que uma grande massa de pessoas teme, aflora as reações
coletivas a partir desse medo, tende a controlar, pelo menos nessa parte, em relação à vida dos demais. E isso é muito prejudicial. Perceba aquilo que lhe faz temer algo e que isso lhe traz uma ressonância com o medo dos demais ao seu redor, que algo, a partir daí, controla a sua realidade. Como um exemplo, se 15 pessoas estivessem em uma sala ou em um cinema e estivessem assistindo um filme que causa grande medo, a energia provocada em relação a essas pessoas é potencializada. O campo vibracional dessas pessoas fica em um padrão tão denso, tão negativo, que materializa realidades negativas ao redor. Então é necessário que observe aonde estão seus medos para que não sejam controlados por eles, tanto em relação às suas reações próprias, como em relação ao ego de outras pessoas, que muitas vezes não têm ética e nem moral e utilizam dos seus medos para lhe incutir ideias, fazer você acreditar em determinadas coisas que elas precisam para criar a realidade que lhes trazem benefício. O egoísmo e o medo são o mal da humanidade. Em várias situações da nossa história, já fomos prejudicados por eles. O medo em relação ao controle de nossas mentes. E o egoísmo através de uma criação de uma estrutura social, onde determinadas pessoas querem todo o benefício para si, em detrimento dos demais, que somente tem que compartilhar as migalhas perante a realidade. Qual é o medo que lhe aprisiona? Qual é o medo que lhe deixa alheio à sua própria realidade? Observe como o medo trabalha como um filtro que priva você de perceber a realidade naquele ponto específico que traria grande benefício na sua vida. Quais são seus gatilhos automáticos? Conheça-se e não mais ficará tão refém de seus próprios medos, de seus próprios padrões inconscientes. É necessário que, perante o momento que vivemos na humanidade, possamos nos libertar de forma profunda de todos esses cadeados mentais que criamos ao longo dessa e de múltiplas vidas atrás. Importante que você perceba que a partir do momento em que não mais alimenta o medo, canaliza essa mesma energia que era desperdiçada nesse ponto em algo de positivo dentro da sua realidade. O medo é inversamente proporcional ao amor. Então, todas as vezes que conseguir se conectar à própria realidade perante o amor e não mais ao medo, colherá frutos imediatos. Perceba que nesse momento, tudo aquilo que você age porque o medo lhe impulsiona, possivelmente lhe levará a uma criação de realidade negativa. Você vibra em quê? No medo ou no amor? Convido a essa reflexão. O sistema de classificação do ser humano por perfis psicológicos tira do próprio ser a capacidade de ser aquilo que realmente é, focando na essência, na ideia de quem é aquilo que acredita ser. E muitas vezes aquilo que acreditamos ser é provocado perante a própria sociedade, perante o próprio sistema de organização social que já é composto aqui no Ocidente. É importante que perceba que o ego não é algo que tem que ser fortalecido, e sim algo que tem que ser conhecido e transcendido. Então não deixe que o medo enraize seu ego em traumas profundos e crie dentro de você somente um sistema de sobrevivência automática que lhe incute ideias e pensamentos somente do ponto de vista do ego, do ponto de vista egoísta, para tentar se proteger e se defender da realidade, daquilo que teme. Não seja um escravo do medo. Liberte sua mente, liberte seu ego e seja quem você realmente é. Onde deposita sua energia? No medo ou no amor? Aonde depositamos nossa energia diz muito sobre o nosso estado de consciência atual. Nos enfraquecemos de forma profunda em relação à vibração quando vibramos de forma profunda no medo em questão em nossa vida. Ao contrário
quando nos elevamos através do amor, abrimos portas entre as realidades e nos conectamos entre pessoas-chave para nosso progresso físico e espiritual. Você deposita onde a sua energia? Curtam, compartilhem e propaguem essa mensagem de amor, de unidade e de comunhão. Gratidão.